Oi, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, entrevistando a Luana e a Juliana, grupo Servos do Senhor. Primeira pergunta vai para a Luana. Como descobriu que seu chamado era intercessão? Como eu descobri que meu chamado era intercessão, eu sempre falei muito. Então, quando eu entrei para a igreja, eu queria fazer melhor do que eu fazia no mundo. Então, as pessoas falavam assim, ora por mim. Aí a gente ia conversar e sempre quando eu conversava, começava a orar. E aí eu descobri que o meu chamado era orar. Porque, segundo a palavra, né, para você poder falar com Deus, você tem que orar. Então, eu acabava intercedendo pelas pessoas. Olá, boa noite. Meu nome é Juliana. Sou diaconisa e secretária da Casa do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui hoje sendo entrevistada por vocês, esse grupo abençoado por Deus. Então, o chamado da intercessão começou da minha vida bem antes de estar na igreja, porque uma certa vez eu fui numa casa de uma prima do meu marido, e lá eles estavam fazendo um culto. E no final, eles fizeram oração por cada um. E o pastor que estava lá falou para mim assim, olha, o seu chamado é orar, interceder por vidas. Eu falei, né? Fiquei meio assim. Mas aí eu comecei minha vida cristã, aqui na Igreja Apostólica, já tem 15 anos. E, gente, é maravilhoso interceder por vidas, orar, como a gente se sente bem. Então, é orando, intercedendo pelas outras pessoas, por amigos, por inimigos também, que Deus pede para a gente orar por todos, né? Orar pelos que nos perseguem também. E é um chamado, assim, muito grandioso e valioso para o Senhor, né? E que vocês também possam sentir esse desejo sempre de estar intercedendo, orando, porque todos nós, evangélicos, somos intercessores, né? Temos que orar uns pelos outros. Então, foi assim, foi bem antes até de eu ser evangélica, um pastor já tinha falado para mim que o meu chamado era orar, era para orar. Amém? Como você se sentiu quando foi chamada para interceder? Como eu me senti quando... Assim, a gente se sente assim, lisonjeada, mas meio sem entender o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, ninguém nasce orando e ninguém nasce sem orar. Como assim? Quando você está conversando com Deus, você já está orando. Quando a gente dobra os nossos joelhos na cama para dormir e a gente começa, Pai, abençoa a minha mãe, abençoa a minha irmã, abençoa a minha tia, cuida do meu cachorro, você já está intercedendo. Então, quando a gente descobre que a gente é intercessor, a gente só é revelado, porque, na verdade, a gente nasce intercessor. Quando você ora pelas pessoas, né, e pela sua casa, você já está intercedendo. Amém. Então, a gente pode ver a história de Jó, né, que a sorte dele foi mudada quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, é isso que nós temos que fazer, orar, é oração. A nossa vida evangélica é feita da palavra de Deus, de oração, de jejum, de busca, é buscando. Amém? É fácil interceder em meio a certas dificuldades? Igual a Juliana estava falando de Jó, né? Jó estava em meio de dificuldades quando ele descobriu que ele teria que orar pelos amigos. Mas é assim que Deus faz. Você orar quando você tem vontade, a gente nunca vai ter vontade de orar. Então, eu acho que a dificuldade é a estratégia que Deus usa para a gente ter que orar, como Ana. Ana clamou, Ana intercedeu, Ana orou de todo o coração quando ela viu que as pessoas debochavam e não entendiam o que ela queria, na verdade. Então, interceder, orar em meio às lutas é o jeito que Deus, acho que faz para que a gente se sinta amada. Porque quando você precisa de uma coisa e você fala, pai, mãe, me dá isso, e a pessoa dá importância, é um jeito de vocês falarem, caraca, minha mãe gosta de mim, meu pai gosta de mim. Então, assim, eu acho que a dificuldade é o jeito que Deus dá pra gente, de mostrar pra gente que a gente verdadeiramente é amado. É quando Ele responde às nossas orações. Amém? Então, eu creio que as dificuldades que nós passamos
é para isso mesmo, como a Luana falou, para nós buscarmos o Senhor em oração. Porque quando a nossa vida vai bem, tranquila, tranquilinha, né? Como fala o pastor, na bonança, vou ser sincera, a gente ora pouco. A gente ora pouco quando a nossa vida está indo, né, tranquilinha. Mas quando as coisas começam a apertar, começam a vir as dificuldades, começam a vir as tribulações, aí nós somos pegos para orar mais ainda. Aí nós buscamos mais, nós oramos de madrugada, nós oramos meio-dia, nós fazemos propósito. Então, não é assim, é difícil orar? Sim. No meio da dificuldade? Sim. Mas é necessário. Você busca força, porque é o Senhor que te dá força. É o Senhor que te fortalece. Na nossa fraqueza, Ele nos faz forte. Então, é só Ele. Tem lugar que só a mão do Senhor vai tirar a gente. Então, é na dificuldade, é difícil, mas nós temos que nunca desistir de orar. Está difícil? Ore. Está fácil? Ore também. Porque tem que orar. Nossa vida tem que ser uma vida de oração. Como é interceder por muitas pessoas? É aquilo que a gente falou, né? É saber que a gente é amado. Porque qualquer coisa que você faça dentro da casa do Senhor, desde limpar o banheiro, a ficar na portaria, a intercessão, a pregar, é como se Deus falasse, eu confio em você. Então, quando você começa a orar pelas pessoas, você posto em um certo lugar, ou então você levanta do seu lugar, porque às vezes ninguém manda você interceder, mas o Senhor coloca no seu coração um grande desejo de orar por alguém, e aí você abraça e vai interceder. Então, eu acho que é muito importante a gente sentir isso. Algo inexplicável. Ainda mais quando a pessoa diz, lembra aquela oração? Ou então a pessoa fala assim para você, poxa, eu estava precisando dessa oração. Eu estava precisando disso. E você entende que verdadeiramente não foi você. Foi Deus que te escolheu para fazer aquilo ali. Então, orar por muitas pessoas é você saber o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor de Deus e o tamanho da confiança. Porque só confiando muito em alguém para pedir para alguém interceder por alguém. Porque é a base de tudo, né? Amor. Você bota o amor na frente, fecha os olhos e fala, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor a me dizer o que essa pessoa precisa. Porque depois da minha oração, depois do meu abraço, eu quero que a pessoa tenha mudança na vida dela e que ela verdadeiramente saiba que não foi eu, que foi o Senhor. Então, interceder por muitas pessoas é você ver muitas vitórias. Amém. Então, interceder por muitas pessoas é o que nós temos feito, né? No início do culto, o pastor está com esse projeto, né? A nossa igreja está com esse projeto de estar orando por todos que chegam no culto. E a gente ali ora por várias pessoas, intercede por várias famílias. E isso gente, isso é muito gratificante. Olha, meu coração se alegra. Tem gente que chega com o coração tristinho, né? Com uma feição triste, mas você faz uma oração, aí a pessoa já abre um sorriso para você, sabe? É gratificante demais. E essa parte do Espírito Santo te tocar e te mostrar, muitas das vezes eu tive dúvida, porque assim, será que é o Espírito Santo mesmo mandando eu orar pela pessoa, num culto, né? E eu ficava meio assim. Hoje em dia eu já entendo mais essa parte, já vou mais, né? Já estou me entregando mais e vou lá, intercedo, oro pela vida daquela pessoa. Foi o que a Luana falou, que a pessoa fala, poxa, como eu precisava dessa oração, como eu precisava desse abraço. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, né? Você não sabe como as pessoas chegam aqui na igreja todos os dias, o que elas passam dentro de casa. E às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, né? Interceder é isso. É um abraço, uma oração. E, gente, é muito bom. E a gente também está participando do curso Cura e Libertação, né? Eu e a Luana, da Rosilene, da psicóloga Rosilene. Gente, o curso também nos ensina muito. E a gente ora um pelo outro, a gente chora, a gente vê as aflições do seu irmão, porque o curso fala muito sobre ansiedade, depressão, rejeição. Então, ali são muitos traumas. E esse curso tem ajudado muito. Eu até falo para a Rose, Rose, esse curso a gente olha para as pessoas, a gente já consegue detectar aquele que está bem, né? Aquele que está mal por dentro, porque por fora está mostrando que está bem, mas por dentro está mal, pelo olhar, pelo o movimento da cabeça, a gente já sabe como é que a pessoa está. Gente, esse curso é muito interessante.
E eu estava até conversando com ela sobre isso. E ali a gente também intercedemos, oramos, pessoas são batizadas, sabe, pelo Espírito Santo. Acontece várias coisas no curso, só vocês fazendo para entender. Mas ali a gente aprende muito também a interceder pelo próximo e por muitas pessoas também. Eu queria fazer mais uma pergunta. No início do chamado de vocês, tipo, quando o Espírito Santo tocava vocês pra orar, pra interceder pela outra pessoa. Sim, no meio do culto, não sei o quê. Como, tipo, vocês meio que descobriram, né, que é o Espírito Santo e como, tipo, não tiveram vergonha ou tiveram vergonha no início ou não sei o quê. Porque eu tenho muita vergonha quando o Espírito Santo toca. Dá muita vergonha e, assim... O Espírito Santo, ele confia na gente. Você tem que entender que ele confia na gente. Então, quando ele te chama para ser intercessor, é porque ele confia em você. E ele vai falar. E aí você começa a ter... Eu, pelo menos, comecei a ter 1000 sensações. Porque, assim, eu sou muito falante, mas muito brincalhona. Sim, eu também. Então, assim, para chegar em alguém e... Deixa eu olhar pela sua vida. Aí eu já chegava, tipo, né? Como? Eu vou falar para a pessoa que eu preciso orar por ela. E tem vários tipos de oração. Então, a intercessão, às vezes, a pessoa também não tá legal. E aí você bota a mão na pessoa, a pessoa já fala, não bota a mão na minha cabeça, não faz isso, não faz aquilo. Então, você tem que saber como chegar perto da pessoa. E só o Espírito Santo faz isso com a gente. Então, assim, no começo é muito complicado. Porque a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça. Aí te dá fobia, a mão soa, você não consegue parar de falar com a pessoa. Coração bate forte. Você não consegue parar de olhar para a pessoa. E aí a pessoa começa a te olhar. Eu, por exemplo, ficava assim: Espírito Santo, me confirma se for. Tipo, se você fizesse um joguinho, me confirma. Se for para eu orar para a pessoa, só vai me dar algum sinal. A pessoa vai sair do lugar, vai me dar um oi, vai falar alguma coisa. E aí acontecia da pessoa chegar perto, né? E aí você olhar para a pessoa e falar: posso te dar um abraço? Aí, naquele abraço, geralmente o Espírito Santo começa a ministrar contigo. Aí, quando você vê, você está orando. E quando você vê, a pessoa está chorando. E quando você vê, você está chorando junto. E daqui a pouco, a pessoa te olha e fala: muito obrigada, eu precisava disso. Então, assim, geralmente é o Espírito Santo quem comanda. Sempre é ele que comanda. E a gente fica com vergonha, ou então fala: manda outro. É uma oportunidade que você... né? Muitas vezes a gente se acovarda e fala: manda outro. Mas é uma oportunidade que você perde de começar o seu chamado com o pé direito. Porque quando o Pai te chama, é porque ele confia em você. Então, a gente tem que ser grata e nunca dispensar uma oportunidade que o Espírito Santo dá pra gente. Vergonha? Dá. Medo? Muito. Mas tem que falar: Senhor, tu me confiou, então eu vou. Porque, de repente, você não intercede pelaquela pessoa naquele momento e depois você não vai ter mais oportunidade. Vai que a pessoa morre, ou você morre. Né? Se acontece alguma coisa, poxa, o Espírito Santo me falou o que aconteceu e eu não intercedi. Então, assim, é melhor você obedecer do que você carregar uma culpa. Então, assim, obedeçam a voz do Espírito Santo. Vocês não estão ficando malucas. Ele fala e fala de verdade. E às vezes até te obriga, te dá dor de barriga, te dá sua dor, você fica ansioso no culto. É para você orar. Então, se Deus mandar você orar, ore. Mandou abraçar, abrace. Mesmo que a pessoa não venha entender, vai valer de experiência. E assim você planta uma semente. Amém? Amém. Então, o que eu já falei aqui para vocês, né? Que no início, para mim, foi meio difícil. Então, assim, o discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo é muito importante, né? A visão espiritual, ouvir o Espírito Santo é muito importante. E muitas das vezes a Priscila vinha para mim e falava assim: Juliana, vai lá e ora por fulano. Falei: eu tô pior do que ela. Não, você vai lá e vai orar por ela, sim. É assim mesmo, a gente larga nossos problemas, larga nossas dificuldades e vai orar pelo outro. Falei: ai, meu Deus, tá bom, vou, Priscila, que vocês sabem, né, Priscila? Falei: tô indo, Priscila. A Priscila, assim, me ajudou muito também no meu ministério, né? Sempre me ajudou no diaconato também. Então, e hoje em dia eu falo: Senhor, quando o Senhor me mostrar, que o Senhor falar comigo, que eu não tenha vergonha, que eu consiga romper essa barreira, né? E chegar até a pessoa e orar. Porque muitas das vezes já aconteceu de eu olhar para a pessoa, Deus falar assim: vai ali e ora por ela. Aí eu falo assim: será que é isso mesmo? Aí quando eu olho para o lado e penso, já tem uma outra pessoa chegando e orando pela pessoa. Eu falei: tá vendo? Você não foi, o outro foi. Então, é muito, muito importante a gente ter discernimento da voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes ele vai fazer isso. Se você não se levanta, ele vai levantar outro. Ele, poderia ser você que está falando, poderia ser você que está dando uma palavra, poderia ser você, eu quero usar você. Mas muitas das vezes você se acovarda, você não vai.
então eu levanto o outro, porque a obra do Senhor não pode ficar parada. Sempre vai ser assim. Então é muito importante ter o discernimento da voz do Espírito Santo. Em relação a voz do Espírito Santo, você poderia falar para nós como é essa voz? Porque a gente sabe que não é uma voz que vem do nada, nunca é do nada. Não. Como que é essa voz? Por exemplo, geralmente a gente começa a buscar essa curiosidade. O Espírito Santo fala com a gente da forma que a gente entende, né? Ele fala num louvor, ele fala num comercial. Se a gente estiver atento, o Espírito Santo fala com a gente em qualquer momento. E assim, essa voz, ela vem geralmente com o seu coração muito acelerado. Pelo menos comigo é assim. O coração fica muito acelerado. Aí você escuta o Espírito Santo falar com você. Vai, para, senta, não fala, não faz. E assim, é importante a gente saber discernir a voz do Espírito Santo para a voz da nossa mente, para a voz do inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai ser sempre manso, sempre leve, ele nunca vai te obrigar a fazer nada. Tem coisa que a gente faz por impulso, né? Tem coisa que a gente faz por impulso. E quando a gente faz por impulso, a gente fala. Mas quando é o Espírito Santo, ele tem começo, meio e fim. E tem um propósito. O propósito geralmente é salvar alguém, é cuidar de alguém, é abraçar de alguém. O propósito do Espírito Santo nunca é nós. Nunca é nós. O Espírito Santo, ele não vai porque eu tenho medo. Ele vai porque ele precisa que você seja usado naquele momento. Aí você sente que é o Espírito Santo. Porque ele precisa que você vá. E você sente uma confiança tão grande que quando tu vê, tu já foi impulsionado a fazer. O Espírito Santo, geralmente, ele é um trampolim. Ele te impulsiona a fazer aquilo que ele precisa que você faça. Porque tem coisas que é pra gente, tem coisa que é pra Deus. E orar, ouvir a voz dele, ser atencioso, é pro Espírito Santo. Ele traz esse convencimento pra gente. Então, comigo é assim, né? Ouvir a voz do Espírito Santo é algo que vem na minha mente assim com muita mansidão. Uma voz suave. E geralmente ele fala comigo 2 vezes, para eu ficar atenta, né? Ele fala, Juliana, é isso e isso. Aí, opa, é o Senhor. Aí fala, Juliana, é isso e isso. Fala, opa, confirmou. Eu falei, meu Deus. Então tá bom, Senhor, tem que ser obediente. E geralmente ele fala assim comigo, ele me mostra as coisas. Eu falo assim, Renato, eu tenho algo com Deus assim que nem eu entendo. Porque tem coisas que ele me mostra, me fala, e às vezes eu falo, Senhor, será que é isso? E depois, sabe, se eu for desobediente à voz do Senhor, eu pago um preço, e eu falo, e ele me avisou. Antes, ele me avisou, mas eu fui desobediente, às vezes não fiz do jeito que ele pediu, e pago o preço. Então, eu tenho... E o Senhor fala muito comigo hoje em dia, assim, fala, Juliana, vai pela minha palavra. Obedece somente a minha palavra. Você cuida das suas coisas, cuida da sua família, cuida das minhas coisas, que é a minha casa, e vai pela minha palavra. Porque pela minha palavra você vai ter paz, você vai ser obediente, você vai entender tudo que eu quero de você, para você não errar. Então, eu creio que serve para nós todos, né? Ser obediente à palavra do Senhor e ouvir a voz dele, tudo que vinha na minha mente que é bom, assim, que ele me dá estratégia, eu falo, opa, isso é Deus. Aí eu vou e gravo. Aí eu vou e puxo 2 vezes na memória, ele me fala 2 vezes para eu poder gravar aquilo e ficar guardado, para eu poder obedecê-lo. Porque dura coisa, gente, é desobedecer a voz de Deus. Então, por isso que é muito importante que a gente venha pedir discernimento da voz do Senhor. De ouvir a voz do Senhor, discernimento. Sabe, nas nossas orações, peçam discernimento para que nós possamos enxergar as coisas no mundo espiritual, com visão espiritual, para que nós venhamos conseguir vencer aqui nessa terra. Tá bom? Amém? Para fechar com chave de ouro essa noite, em relação a o famoso mundo espiritual, a gente sabe que é meio maluco. E se a gente pudesse ver, a gente ia ficar mais maluco ainda. Já teve alguma intercessão que a senhora fez, vocês fizeram, que foi difícil, mas vocês conseguiram, assim, que vem na memória de vocês? Eu vou falar, toda intercessão é difícil.
Porque a gente está mexendo com o reino espiritual. É um lugar onde você não conhece. E o que o diabo quer? Que a gente fique cego. Que verdadeiramente a gente não descubra que ele está tramando. Então, assim, no mundo tem aquele negócio, né? Ah, foi por acaso, foi sem querer. Talvez, lá em casa eu falo muito com as minhas filhas. Sem querer não existe. Por que eu falo que sem querer não existe? Porque há um projeto, você planeja, você pensa. Antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa. A gente pensa até antes mesmo de levantar da cama. A gente abre os olhos já pensando. Quando a gente não dorme pensando, a gente acorda pensando e a gente abre os olhos pensando no que você vai fazer. Aí o Espírito Santo fala pra gente, respira. Ele te dá 3 segundos. Puxa a respiração, faz um teste. Enquanto você está respirando, você está oxigenando o cérebro. Você oxigenou o cérebro, você teve tempo de parar para pensar. Então, assim, quando você vai se meter... Por exemplo, quer ver uma coisa muito, muito engraçada? Uma resposta. Você tem uma má resposta para dar para alguém. Geralmente, ela vem na tua mente, bum. Mas se você fizer... aquela... acabou. Ele teve tempo de entrar. Ele é educado. Então, quando você respira, você... tem tempo de saber o que ele quer. Então, muitas das vezes, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue ter experiências com ele, como você falou. Porque você não pensou. Você simplesmente agiu com a sua vontade. E aí a gente fala, foi o inimigo. Não foi, foi eu. Foi eu que fui apressada. Escolha. Entendeu? Então, ele fala que a gente seja tardio ao falar. Se a gente for tardio ao falar, a gente vai pensar. Se a gente pensar, a gente vai ter experiências 1000 com o Espírito Santo, sobre intercessão, sobre oração, sobre cura. E eu vou dizer, eu sempre falei muito, eu sempre fui muito explosiva. Então, assim, se você viesse pisar no meu pé, eu já estava pronta para pisar nos teus 2 pés, para te atacar. E assim, não consegui pisar no teu pé, vou botar o pé na frente, tu vai cair. Então, eu já arquitetava o que eu ia fazer. Então, quando o Espírito Santo começou a me controlar, aí eu comecei a achar engraçado, porque eu ia interceder por você, sabendo que você não queria. Você me olhava de cara feia, em vez de eu brigar contigo, posso te dar um abraço? Isso era um jeito que o Espírito Santo fazia de eu receber um abraço, porque nem sempre as pessoas estão olhando para você, porque elas estão irritadas, aborrecidas contigo, ou o problema é contigo. O problema é com eles, como a Juliana falando. Às vezes a gente sai de casa querendo um abraço. Então, assim, interceder é entender que todo mundo tem seu momento. Nem toda hora você vai estar bem. Mas a gente, quando é intercessor, o Espírito Santo não quer saber se você está bem ou mal. Ele vai te usar para abraçar. Pô, tô tão mal, que a Ju falou. Não, eu tô tão mal, tô arrasada, tô desempregada, tô triste, tava chorando. Aí é a hora que o Espírito Santo vai falar, abraça alguém. Aí ele vai dizer para você, esse é o meu abraço para você. Porque, na verdade, quando a gente abraça, a gente é abraçado. Então, quando você ora por alguém, o Espírito Santo está orando por você. É que nem aquele louvor que fala, Espírito Santo, ore por mim. Então, quando você está orando por alguém, com certeza ele está orando por você. Então, interceder quando você não quer, ou para ter experiências 1000, é qualquer momento. Todas as experiências de intercessão, elas são incríveis. Porque você está fazendo aqui, mas Jesus está com o ouvido inclinado. A nossa oração está chegando lá em cima com aroma suave. Então, se você parar para prestar atenção, que aquele que nos fez está pedindo para você interceder por alguém, é muito mágico. É muito melhor do que qualquer tesouro na terra. Então, interceder é melhor do que você dar alguma coisa para alguém em valores. Interceder por alguém, você ganha tanto quanto você dá. Isso é intercessão. Então, a pergunta foi sobre a questão do mundo espiritual, né? Isso. Eu confesso para vocês que no início da minha caminhada com Deus, eu falava assim, o inimigo não mexe com crente, não. Ele não toca nos crentes, não. Eu ficava nessa, né? Pensando nesse jeito. Aí um dia eu tive uma experiência no mundo espiritual assim muito forte. Foi quando a Júlia era bebê e eu cheguei do meu trabalho cansada. Falei, Renata, eu vou tirar um sono agora. E a Júlia vai botar a Júlia para dormir também, que ela mamava no peito. A Júlia era pequenininha, deveria ter uns 6, 7 meses.
E eu deitei para dormir com ela. E no meio do sono, assim, da tarde, eu ouvi muitas panelas caindo. Eu acordei assustada. Eu creio que eu acordei. Até hoje eu não sei se eu acordei. Não sei, gente. Eu sei que eu olhei pro lado da porta, assim. Tinha um anjo. Eu lembro do anjo, até do sorriso do anjo. Do cabelo do anjo. Da roupa do anjo. Eu lembro muito do sorriso dele. Era a coisa mais linda. Aí ele sorrindo pra mim e fez assim com a mão. Tipo que dando um tchau, né? Falei, meu Deus. Que loucura, né? Aí eu falei, isso é um anjo? Olhei assim, olhei pra Júlia e falei, eu, hein? Eu fui e voltei a dormir. Aí daqui a pouco eu levantei e falei, Renata, o que foi? Você ouviu um monte de barulho de panela caindo? Aí ele falou assim, não. Falei, Renato, muita panela. E quando eu olhei para o lado da porta, tinha um anjo em pé, Renato, a coisa mais linda e rindo para mim. Será que ele estava cuidando de mim esse tempo todo que eu estava grávida da Julie? Porque ele deu tchau para mim, né? A Julie já estava com 6 meses. Eu falei, gente, que coisa gostosa, sabe? Assim, tremendo de se ver. Até hoje, eu conto isso para todo mundo. Para as meninas do meu trabalho, ela ficava assim, hein? Quem sou eu com uma pessoa que já viu o anjo? Imagina o que você não pode ver. Falei, gente, assim, eu creio que foi uma visão espiritual, né? No mundo espiritual. E também depois, que faz pouco tempo isso, eu passei por um processo muito ruim. Foi quando eu saí do meu outro emprego, já passando mal e sentindo muitas dores na barriga, não sabia o que eu tinha, mas é porque aquele lugar não me fazia bem. Eu saí de lá com crise de ansiedade, quase entrando em depressão. E saí de lá passando muito mal, não conseguia comer, não conseguia dormir, tinha muita dor de cabeça. Estava com o meu emocional muito abalado. E eu ficava em casa, às vezes, à noite sem dormir, e Deus falava assim para mim, Juliana, ora. Juliana, ora. Ora pela tua vida. E toda vez eu pensava assim, não, vou pedir o pastor para orar por mim, sei lá o que eu tenho. Vou pedir não sei quem para orar por mim. Vou pedir o Renato. Aí um dia Deus falou para mim assim, não quero que ninguém, não adianta você ir a ninguém. É você com a sua boca declarar, porque eu que vou te curar. Declara com a tua boca, começa a falar, começa a profetizar sobre a tua vida. E eu vou te tirar dessa. Falei, amém, né? Mas, gente, era uma sensação horrível que eu sentia. Então, eu creio que no mundo espiritual estava, né, os demônios e os anjos do Senhor em guerra. Eu estava numa batalha espiritual muito grande. E, mais uma vez, foi um ensinamento com Deus. Eu aprender mais ainda com Deus. Eu passei por essa fase, gente. Eu venci essa fase. Eu posso falar para vocês que eu venci. Porque Deus me mostrou o mundo espiritual mais uma vez. Sabe? E que o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é mais importante do que o físico. A gente só existe por causa do mundo espiritual. Não existiria o físico se não tivesse o mundo espiritual. Primeiro foi feito o mundo espiritual. O Senhor fez tudo. Já. Foi fazendo. E o físico só é feito por causa do mundo espiritual. Então, Deus me mostrou mais uma vez como guerrear, né? Porque a intercessão é guerrear no mundo espiritual. A intercessão é guerra. Tanto quando você ora por alguém, você sente o seu corpo cansado depois, né? Você dá uma canseira em você. Parece que você está com 10 quilos a mais. Esgotamento físico. Então, por isso que toda vez quando você for entrar numa guerra, numa batalha, numa intercessão, igual o curso da cura e libertação, você tem que fazer propósito, você tem que jejuar, você tem que buscar pela tua vida espiritual. Porque é guerra no mundo espiritual. Você declara guerra. Os espíritos malignos não ficam felizes. Eles tentam te minar tua força, te colocar sono, te colocar uma dor de cabeça. Então você tem que começar a guerrear. Guerrear no mundo espiritual para as coisas, para o bem vencer, né? Para os anjos do Senhor estar ao seu redor e vencer os anjos, os espíritos malignos que estão ao derredor querendo te tragar. Porque o inimigo ele fica ao nosso derredor o tempo todo querendo nos tragar, né? E depois que eu passei por isso tudo, e quando, falar também da consagração que eu vim, quando eu passei por esse processo, no início de janeiro de 2022, estava tendo uma consagração aqui na igreja de 12 dias para 12 meses de vitória, de bênção. Aí eu falei, eu vou. E eu estava no processo ruim, estava na crise de ansiedade. Estava horrível, gente.
Estava mal mesmo. E eu vim para a consagração e Deus falava, e uma voz falava assim para mim: o que você vai fazer lá? Você já está indo em todos os cultos e a tua vida não está mudando, não está acontecendo nada contigo? E eu falei: não, mas eu vou, essa voz não é de Deus, essa voz não é de Deus, eu vou na consagração. E subi para a consagração sozinha, porque meu marido estava trabalhando. Aí cheguei aqui, tinha uma moça de fora, que é a irmã da pastora Raquel, e ela estava orando e falando em mistério, mas só que ela fala em mistério cantando, sabe? A coisa mais linda, em línguas, só que em forma de cântico. E eu falei: ai, Senhor, se o Senhor está me vendo aqui, vem falar comigo, né? Vem aqui falar comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz mais uma vez. E que o Senhor me tira disso, dessa sensação que eu tenho sentido ruim, que eu sei que é o Senhor que pode me tirar. Então, essa mulher, depois que o pastor falou: vamos se ajoelhar para orar, essa mulher veio ao meu lado, não sei se ela é pastora, missionária, não sei. E começou a orar por mim e falar tudinho que eu estava vivendo. E falou para mim assim: eu vou te levantar. O que está acontecendo com você? Você cala-te, cala tua boca, para de falar, para de reclamar, que você está mal, que você está ruim. Para com isso, porque eu vou te levantar, porque você é soldada minha. Faz um propósito comigo. Me busca e intercede pela tua vida. E desde essa consagração, gente, de janeiro de 2022, eu comecei a colocar isso no meu coração e guerrear. Guerrear no mundo espiritual. Falando mesmo pela minha vida. E o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é muito sério. É muito sério. Existe mesmo. Não é brincadeira. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Tá bom? Obrigado. Vamos. Que noite, meu Deus do céu, tô aqui comovido. Obrigado, Lu. Lu mesmo, pode ser. Pode ser. Obrigado, Lu, e obrigado, Juliana.